Se você entrou neste vídeo, provavelmente você esteja pensando ou passando por uma transição de carreira. E a minha missão aqui é fazer você entender melhor o que está passando na sua vida neste momento, pois tomar a consciência do que é a transição de carreira vai te fazer adquirir a paciência e a resiliência para tornar esse teu sonho em realidade. Eu me chamo Fábio e eu estou passando por essa transição há quase 2 anos. E para elucidar melhor o que eu vou falar aqui neste vídeo, eu vou te contar uma história rapidinho. Este sou eu, em um dos momentos de maior reconhecimento da minha vida, recebendo a minha plaquinha de primeiro colocado no curso de formação de soldado em 2010. Algumas coisas são perceptíveis nessa foto. Primeiro, os 10 quilos a menos, a cabeça raspada, mas também o sorriso tímido e orgulhoso, a felicidade dos meus pais. Eu venci. Talvez você esteja pensando, legal, ele lutou para entrar e conseguiu se formar. Mas a história não é bem assim. Nunca foi o meu sonho servir às Forças Armadas. Para falar a verdade, no dia antes do alistamento, eu lembro que meu pai me ligou, perguntando se eu queria entrar. Eu fui sincero, disse que não. Ele então fez uma oração pelo telefone. Eu lembro que ele disse algo tipo entregar o meu caminho nas mãos de Deus. E o final vocês já viram. Após me formar como soldado em 2010, como cabo em 2014 e sargento em 2018, decidi continuar crescendo, mas desta vez em um novo caminho. Eu sou muito grato a tudo que a Força Aérea me proporcionou. Oportunidade, dignidade, amizades que eu vou levar para o resto da minha vida. Mas eu realmente sentia que um novo passo precisava ser dado. Mirei então em um novo concurso, desta vez um de nível superior. Os estudos estavam fluindo. 6 meses de preparação já haviam sido concluídos. 5 horas de estudo diário, que para mim já era muita coisa. Nunca eu havia me dedicado tanto para uma prova como eu estava me dedicando neste momento da minha vida. Até que algo começou a me chamar, um desejo, uma sensação que eu conhecia, era familiar, mas que por muito tempo eu havia deixado de lado, esquecido. Uma vontade que eu não conseguia mais controlar, eu não podia. Na verdade, eu não queria mais segurar aquilo. Eu larguei o notebook, o caderno e a caneta, levantei da cadeira e lá estava ele, na parede, me encarando. O já empoeirado e desafinado violão. Eu tirei ele de lá e toquei uma canção. Eu gosto bastante de Ana Carolina. E eu lembro que eu cantei uma música dela. E foi mais ou menos assim. Vou deixar a rua me levar, ver a cidade se acender. A lua vai banhar esse lugar e eu vou lembrar você. A sensação aliviou, eu pude voltar aos estudos, enfim, mais um dia da minha labuta concluída. Mas a história não acabou por aí. Esse roteiro se repetiu por alguns dias e semanas. Eu lembro de ter começado a negociar comigo mesmo. Eu dizia, assim que eu assumir este cargo, eu vou tocar este projeto da música. Eu vou botar esse projeto para jogo. Mas eu percebi que essa voz que me chamava não estava mais disposta a negociar nem mais um dia. Em determinado momento, eu comecei a me questionar, que conflito é esse que eu estou vivendo? E numa noite, antes de dormir, eu
eu confessei à minha esposa o que eu estava vivendo. E eu lembro de ter dito para ela, eu queria tocar. Eu queria tocar violão. E ela, tocar violão? Como assim? Eu queria fazer alguma coisa, eu queria tocar em restaurante, fazer show voz e violão em barzinho, não sei. Ela parou por um tempo e disse, pô, mas isso não é difícil de fazer. Eu parei em silêncio por um tempo e eu respondi mentalmente para mim mesmo, realmente isso não é difícil de fazer. E no dia seguinte, eu lembro que eu estava no sofá da sala, ainda não tinha começado o meu dia de estudos, mas eu fiquei refletindo aquilo e pensando que eu era realmente capaz de realizar aquilo. Um desejo que vinha da minha alma, sabe? E por outro lado, pensando no que as pessoas iriam pensar de mim. Afinal, todos os meus círculos já sabiam que eu estava me preparando para um concurso e eu também tinha a insegurança do que pensariam sobre a minha profissão. Poxa, mas música? Isso aí é profissão para começar? Isso aí dá dinheiro? E foi então que eu tomei a decisão. Desta vez, eu iria me dar uma chance. Não iria deixar que as circunstâncias da vida, as opiniões, os pensamentos alheios me subjugassem mais uma vez. Eu larguei tudo. Eu percebi que o que eu buscava nada mais era do que aprovação social. Salários astronômicos que, para minha realidade, não eram necessários. A Força Aérea já me proporcionava o suficiente para a minha subsistência. Era hora de dar espaço para a minha alma, que ficou atrofiada de tantas vezes que eu a encaixotei. Nos meus 12 anos de idade, nos 15, nos 18, nos 25, todas as vezes que isso me chamava e eu novamente calava esta voz. E com 32 anos, eu finalmente decidi começar a minha transição de carreira. E para não ficar somente nas minhas palavras, eu quero mesclar a minha experiência de vida com o que o grande autor e fundador da psicologia analítica, Carl Gustav Jung, disse na sua obra. Segundo Jung, o início da vida do ser humano era marcado por um processo que ele chamava como a formação do ego, né? O ego ele vem do latim e significa eu. Nada mais é do que a nossa personalidade, o que a gente considera ser a gente. E se você parar para pensar, a jornada do ego no começo da vida se resume basicamente a seguir a manada. A gente é obrigado a ir para a escola, para a creche, ensino fundamental, ensino médio. Então dizem pra gente, bom, escolhe um curso técnico. E a gente vai lá e escolhe um curso técnico. E a gente se forma no ensino médio, se forma no ensino técnico e 17 anos, 18 anos, alguém chega e fala pra gente, bom, agora escolhe uma faculdade. E a gente vai lá e escolhe uma faculdade. Mas o fato é que nessa fase da vida, a gente não se conhece tão bem, a gente não sabe, a gente não tem certeza do que são as nossas inclinações, os nossos talentos, mas a gente é obrigado a tomar decisões. E a gente toma. Mas existe uma segunda etapa da vida do ser humano que ele para e começa a refletir. O que é tudo isso que eu estou vivendo? O que eu estou fazendo na minha vida? Quem eu sou? Que mensagem que eu quero deixar neste mundo? E a individuação na obra de Jung era este caminho, onde o ser humano começa a buscar se tornar aquilo que é maior do que ele. O ser humano carrega capacidades ilimitadas, dons, caminhos que ele nem imagina que é capaz de trilhar. Uma vida que ele nem imagina que é capaz de conquistar. E nessa segunda fase da vida, o ego se dá conta disso. E ele começa a trilhar este novo caminho. Então, a transição de carreira tem muito a ver com esse processo de individuação, que é o ser humano se tornar aquilo que é maior do que ele. É a oportunidade do eu realizar tudo aquilo que ele deixou para trás, que ele não viveu até agora. Você está provavelmente nessa segunda etapa da sua vida,
onde você está pensando em construir algo, criar algo que realmente represente a sua essência. Pode ser um projeto seu, um novo empreendimento ou uma mudança de carreira. E no segundo episódio dessa série, a gente vai conversar um pouco sobre este novo caminho, sobre como a gente pode identificar, que perguntas a gente pode fazer para nós mesmos para identificarmos esse novo caminho que a gente vai trilhar. Te vejo lá.